A paz do Senhor, Brasil! Glória a Deus! Mais um trimestre começando e esse trimestre, já vou adiantando aí, vai ser forte! Olha só a nossa lição, vou só apresentar, jovens, aonde nós vamos estar nesse trimestre, gente? Na Cova dos Leões. Eita, pertinho de Daniel. É espiritual, já entendeu, hein? Isso aí. E você, jovem, aí, ó, vamos aí despertar. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista. Você que nos visita, é um prazer ter você conosco aqui. Aproveita aí, já coloca o seu joinha, já compartilha esse vídeo. É muito importante compartilhar esse vídeo. Vem estar conosco. Vai ser bênção ou não vai ser bênção? Vai ser forte ou não vai ser forte? Forte. Para começar, meu nome é Cristina. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Camille. Meu nome é Tainara. E meu nome é Alice. Bora começar, então? Bora começar. Então vamos orar. Ora aí, Camille. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Jesus, pela vida de cada uma pessoa que está assistindo essa aula. Obrigada, Jesus, pelas nossas vidas. Pai, nos dê sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu nome é Gustavo, eu sou da classe dos jovens aqui da Marcas do Evangelho e hoje eu vim fazer a leitura bíblica em classe que se encontra em Daniel 1, do versículo 5 ao 14, que diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos ossos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te achas para com teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E foi essa a nossa leitura, e fica com a aula. Amém. E trimestre forte é bom demais. Olha o nível da nossa aula. Daniel, uma jornada de fidelidade. Quando fala o nome Daniel, o que você lembra, jovem? O que vocês lembram, jovens? Bora ver? O que passa na minha mente quando eu escuto falar de Daniel é Nabucodonosor, né? Todo mundo sabe a história desse rei que foi malvado, que mandou Sadraque, Mesaque e Abednego pra fornalha. Então é isso. Bom, a primeira coisa que vem na minha mente quando eu ouço falar de Daniel é a Cova dos Leões. A primeira coisa que eu penso quando falam de Daniel é realmente a Cova dos Leões, mas também a questão do testemunho que ele deu na Babilônia e trazendo toda essa questão da fidelidade dele com Deus. A primeira coisa que eu lembro é que, independente da situação, é só confiar em Deus que Ele vai fazer todas as coisas acontecerem. O que passa na minha cabeça quando eu lembro de Daniel é inspiração, santificação, separação e sabedoria. Eu lembro de fidelidade. Eu penso em leão. Eu lembro de jejum. Olha que legal. Daniel traz muita coisa pra gente, né? Quando a gente fala de Daniel. Agora vamos entrar no livro. Vamos entrar na história. E essa primeira lição, ela é muito gostosa porque ela trata tudo isso. Ela vem trazendo o contexto. E olha que interessante. A gente vai vendo a trajetória de Daniel.
A gente vê Daniel, vê seus amigos. E hoje, se você para e pergunta para uma criança, a criança sabe contar. Com certeza. Sabe contar toda a história de Daniel. Então, hoje você chega para as nossas crianças da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, ela vai contar uma história de Daniel. Que seja na cova. A gente estava até comentando sobre isso, né, no início. Que quando a gente pegamos a revista, falando na Cova dos Leões, falei, ó, como vai ser? Craque. Dão aula para as crianças. Aham. Então, vai ser assim, ó. Vai ser lindo. E a gente vê que é um livro atual. Super atual. Gente, nossa história. Pensa. Agora, qual ponto é a nossa história da fidelidade de Daniel? E sabendo que a gente pode fazer parte dessa história. Nós podemos ser um Daniel, e você, jovem? Tem sido Daniel na faculdade, tem sido Daniel por onde passa, tem amigos como Daniel tinha amigos? Seus amigos são como amigos de Daniel? É o momento da gente refletir qual o nosso círculo de amizade, qual é? Tem sido amigos fiéis, como os amigos de Daniel, que não negociam a sua fé? É muito importante a gente parar e pensar no nosso ciclo de amizade. Eu tenho mais amizades fora da igreja ou na igreja? Os nossos amigos são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Esses são os nossos amigos, é a nossa família. São as pessoas que te levam para mais perto de Deus, não que te afastam. E nesse trimestre vai ser muito importante a gente entender vários aspectos sobre o livro de Daniel, porque nós seremos muito confrontados. Sim. Porque Daniel, logo depois de Cristo, né, é um exemplo de fidelidade que nos constrange, porque ele é provado em vários momentos e é raro você ver pessoas que são testadas e aprovadas. Até mesmo nas histórias que a gente tem na Bíblia, a gente tem grandes homens de Deus que em um momento eles falharam, mas Daniel não, ele se manteve fiel em todo o tempo. E por causa disso, ele recebeu revelações que ninguém mais recebeu. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Muito legal. E é legal também, Tainara, Alice, Camille, como a gente vê essa questão de Daniel desde novo. Sim. Então a gente vê aí o caminho de Daniel com 14 anos. Bem novo. Bem Um pré-adolescente. Não é nem um adolescente, ainda é um pré-adolescente. Então, assim, ele bem novo, já testado. Então, às vezes, a gente se pergunta, isso só acontece comigo? Isso é só comigo? Não, ninguém passa a prova que eu passo. O livro de Daniel mostra que nós estamos nesse mundo, mas não para viver as coisas desse mundo. Nós precisamos fazer a diferença. E quando a gente chama para Daniel se levantar, Daniel da nossa geração se levantar, muitos têm dificuldade de se levantarem. Mas porque tem feito escolhas erradas. Daniel escolheu a melhor parte. E você, jovem, nesta manhã, em nome de Jesus, se levante como Daniel aí onde você está. Se levante com a melhor parte. Então venha fazer a diferença nessa terra aqui, porque essa terra é passagem. Mas nós precisamos fazer a diferença aqui, como cristão, como sal dessa terra. Senão de que vai adiantar a nossa caminhada? E a gente vai vendo nesse decorrer a autoria, a mensagem, o que a gente vai descobrindo. Eu achei muito interessante quando trata o livro de Daniel como Apocalipse do Antigo Testamento. Então é muito rico. Inclusive, a gente que faz ETAD, a gente está estudando o livro de Daniel e Apocalipse junto. Que legal. Por conta das revelações que Daniel recebeu. Sim. Pra gente entrar um pouco mais a fundo no livro de Daniel, que tal um panorama geral para a juventude? Bora caminhar pela história, então? Bora. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Igor e bem-vindos a mais um Caminhando pela História. Acontece que há milhares de anos atrás, Deus fez uma promessa a seu servo Abraão e falou que da descendência dele ia sair um povo muito abençoado. E saiu. Eles cresceram na terra do Egito, só que lá eles foram feitos escravos. Mas Deus libertou eles da escravidão, levou eles de uma maneira muito milagrosa para uma terra que mana leite e mel. E ele falou o seguinte: pessoal, tá aqui os meus estatutos. Se vocês seguirem, vocês vão se dar bem. Mas se vocês não seguirem, vocês vão se dar mal. E o que o povo fez? Não seguiu e se deu mal.
Então, Deus decide usar um povo ímpio para julgar o seu próprio povo, que é o povo babilônico. Por volta do ano 605 a.C., Nabucodonosor estava fazendo da Babilônia uma potência mundial. Eles tinham acabado de derrotar Faraó do Egito e eles sitiaram Jerusalém. E de lá eles pegaram uma leva de cativos lá para a Babilônia. E é exatamente nesse contexto que entra o livro do profeta Daniel. Por acaso, vocês sabem quem escreveu o livro do profeta Daniel? Daniel, ele mesmo escreveu o seu livro. Nosso profetão foi para a Babilônia nessa primeira leva de cativos, que foi junto com muitos jovens e nobres judeus. Veja como num contexto ruim para o povo e ainda numa nação pagã, mas Deus usou o profeta Daniel para escrever um livro repleto de aventuras e histórias sobrenaturais. Glória a Deus, porque ele faz a diferença entre o justo e o ímpio. O justo ele abençoa, enquanto o ímpio ele julga, independentemente da situação. Mas é isso aí, pessoal. Vamos de volta para a aula. Bom, jovens, eu espero que vocês estejam antenados em todas as informações que foram passadas agora e estejam anotando, porque são informações muito importantes para você conseguir ler o livro de Daniel e absorver tudo aquilo que ele está dizendo. Então, nós aprendemos que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia junto com o seu povo por causa da desobediência do seu povo, e ele foi levado para a Babilônia para ser treinado, para fazer coisas grandiosas na Babilônia a serviço do rei, ok? Primeiro ponto é esse. A gente também aprendeu que o livro de Daniel ele tem 12 capítulos. E nesses 12 capítulos tem divisões entre história, profecia e revelações que não é especificamente para o povo daquela época, mas para um povo futuro. Até hoje, muitas pessoas tentam desvendar aí as profecias de Daniel, geram aí bastante debate no meio teológico, né? As 70 semanas de Daniel. Ele também traz instruções pra gente sobre a vida cristã, sobre como devemos jejuar e o propósito da nossa caminhada. Esse foi um panorama geral, então agora a gente quer trazer para vocês um panorama das estruturas e das peculiaridades do livro de Daniel. O livro de Daniel. A história acontece logo após o primeiro ataque da Babilônia a Jerusalém, quando eles saquearam a cidade e o seu templo e levaram os israelitas ao exílio. Entre eles havia 4 homens da família real de Davi: Daniel, que mais tarde será chamado Beltesazar, e os seus 3 amigos, que provavelmente você conhece por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esse livro fala das suas lutas para manter a esperança na terra dos seus conquistadores. Inicialmente, o conceito do livro parece bastante simples. Os capítulos de 1 a 6 contêm as histórias sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto os capítulos de 7 a 12 contêm as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa estrutura em 2 partes torna-se ainda mais interessante através de outro aspecto do conceito, que é a linguagem do livro. O livro começa em hebraico, a língua dos israelitas, mas os capítulos de 2 a 7 são escritos em aramaico, uma língua relacionada ao hebraico, falada amplamente entre os antigos impérios. Mas depois, nos capítulos de 8 a 12, ele volta ao hebraico. Esse desenho mostra como os capítulos 2 a 7 formam uma seção coerente, mas também destaca a importância dos capítulos 2 a 7 para entender os últimos capítulos do livro. E assim, o objetivo de Daniel é que todas as gerações de leitores possam encontrar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que os seres humanos e os seus reinos se tornam bestas violentas quando glorificam o seu próprio poder, quando redefinem o certo e o errado, e não reconhecem a Deus como o verdadeiro rei. Mas Daniel também mantém uma promessa de que um dia Deus confrontará a besta. Ele salvará o seu mundo e o seu povo, trazendo o seu reino sobre todas as nações. E assim, para cada geração, esse livro traz uma mensagem de esperança que deve motivar a fidelidade. E é disso que trata o livro de Daniel. Então agora a gente já vai entrar estudando o contexto histórico do livro de Daniel.
o contexto histórico do livro de Daniel foi em um cenário de agitação e instabilidade pela disputa do predomínio político na região. Isto porque, em Jeremias 36, o rei Joaquim, além dele desprezar as exortações do profeta Jeremias, ele também queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. Isso é forte. E aí a gente percebe a questão da desobediência. Porque quando a gente olha aqui para esse contexto que estava vivendo ali, porque não foi simplesmente eu desprezei, eu parei, porque começa assim, sabe? Não vou na oração de terça. Não vou no culto de quarta. Não vou no culto de quarta. Não, só ir no culto de domingo já tá bom. Já tô cumprindo meu papel, não é? Então, quando a gente pega esse contexto aqui de Daniel, a gente e traz para o nosso, a gente olha que não tem diferença do que ele está vivendo aqui do que você vive hoje, meu jovem. Então, nós precisamos entender isso, que nós vamos passar por tribulações? Sim. Nós vamos passar por dificuldades? Sim. Mas depende como você quer passar. E Daniel, ele escolhe passar da melhor forma. E quando você percebe um rei, igual a Alice falou aqui, o Joaquim era filho de Josias. Olha só, filho do rei Josias. E ele simplesmente abandona a fé. Quantos jovens que durante a caminhada vão abandonando a fé? Vai vindo algumas dificuldades, vão abandonando a fé. Que até mesmo cresceram no evangelho, né? Conhecendo isso aí. Jesus. Aí você pega um menino de 14 anos que foi tirado da sua família, vai para um outro ambiente que poderia crescer rebelde, porque quantos jovens rebeldes sem causa? Né? Porque você acha que a sua causa é o motivo da sua rebeldia. Mas espera aí. Olha esse menino. Ele mudou a história. E tinha hoje vários nós estamos motivos, lembrando né? isso. Perfeito. Se fosse na nossa realidade de hoje, se isso acontecesse com a gente, falaria, Deus me abandonou. Eu tô triste, não vou pra igreja, porque eu não tenho porquê na igreja. Deus esqueceu de mim, porque eu tô sofrendo demais, não é pra mim sofrer isso tudo. E o questionamento de por que Deus me trouxe pra cá. Exatamente. Eu Só que aqui. tudo tem um propósito. E é interessante, Cris, que Daniel, ele não se enxerga, como a maioria das pessoas do nosso tempo se enxergam, se vitimizando. Sim, mas sim. ele reconhece o erro do seu povo e se coloca No lugar. Ele diz assim, vocês devem ter atenção, porque nós não estamos sendo levados para a Babilônia porque o diabo está contra nós. Mas sim por um propósito do Senhor, porque o nosso povo desobedeceu a Deus. Nós abandonamos a Deus, nós fizemos aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então, ao invés dele olhar para si mesmo, ele olha para a situação. E é por isso que Daniel é uma pessoa, uma referência de sabedoria. Perfeito. É verdade. Porque isso é até um alerta pra gente. Quando a gente tá passando por alguma dificuldade, a gente tem a tendência de ser introspectivo e de olhar só pro nosso probleminha e não olhar pra a realidade em si. Então, jovem, seja o que você esteja passando, talvez seja o momento de você parar de olhar para você e para os seus problemas e começar a olhar para a realidade. Por que isso aconteceu e quais são os propósitos de Deus para isso? Perguntar o propósito disso pra Deus. Sim. Porque imagina se Daniel não tivesse entendido o propósito do Senhor em fazer o povo ser levado cativo para Babilônia, ele teria ido para Babilônia e teria sido como qualquer um do povo. Não Pensa nas regalias. Destacado. Com certeza. Pensa na comida. Resposta, não Nossa vida. Sim. Comida. Olha a comida. E é isso aí que a Tainara falou. Nós temos nossos problemas. O problema que você tem, você pode ter certeza que o seu Deus, o Deus de Daniel, o Deus que nós servimos, é maior do que o seu problema. Então, procure seus pastores, vá até eles, não fica segurando o problema, não fica se isolando do mundo, não fica tentando esconder o seu problema. Venha ser tratado. Vá até os pastores, procure eles, já agenda com a secretária da igreja. Faça isso o mais rápido possível, mas não fique aí, porque a tendência é você só ir diminuindo e daqui a pouco você está fora da igreja. Hoje nós estamos aqui estudando e contando a história de Daniel. Agora amanhã vai ser a história de quem? Exatamente. Da Alice? Da Tainara? Da Camille? A sua?
pode ser a sua história. Uma coisa que eu acho muito relevante a gente pausar a aula para falar sobre isso, Cris, é que a gente quer ser como Daniel, a gente quer ser fiel, mas muitas vezes nós estamos sendo como o povo de Israel, recebendo vários alertas do Senhor e não ouvindo nenhum deles. E saiba, jovens, o nosso Deus, ele é um Deus amoroso. A palavra de Deus diz que as misericórdias, eles se renovam a cada manhã. Ele tem prazer com que nós sejamos salvos e ele quer nos ver bem. Mas Deus, ele também é justo. Os seus atributos não competem, ele é equilibrado. A mesma forma que ele é muito amoroso, ele é muito justo. Então, se Deus está falando com você, pare de viver dessa forma, pare com esse pecado, acorda, porque em algum momento a justiça vai vir. E quando ela vier, nada poderá ser feito. Nós, graças a Deus, somos perdoados dos nossos pecados, mas as consequências daquilo que fazemos, nós temos que suportar. Então, se Deus tem te alertado, se Deus tem te incomodado, se os seus líderes têm conversado com você, para um pouco, se coloca no banco aqui do povo de Israel. Será que você prefere ir cativo para a Babilônia? Será que você prefere perder a sua liberdade? Será que você prefere perder tudo para depois você perceber? Era verdade que a minha líder falou. Era verdade que o Espírito Santo insistiu comigo. Olha só, quebrei minha cara. Não faça isso. Dê ouvidos, veja os sinais, pare um pouco, coloca na balança o que é mais importante para você. É Sião ou é o mundo? É os banquetes ou é a eternidade? É os prazeres daqui ou é o prazer eterno com o Senhor? E a gente percebe que Deus, ele é soberano em todas as coisas. Então, Deus usa até os ímpios. Sim. Se for para fazer a obra dele. Se for para dar continuidade naquilo que Deus quer. Ninguém é palho para Deus, né? Acabou. Então, hoje, a gente pode colocar culpa nos governantes, podemos colocar culpa na sociedade, mas e eu, como Daniel? Qual a diferença que eu estou fazendo? Você, jovem, qual a diferença que você está fazendo dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja? Qual a diferença que você está fazendo? Porque nós viemos para fazer a diferença. Até mesmo em casa, né? Também na família. Perfeito, Liz. Porque é fácil ser crente na igreja. Não é isso, Camila? Não é demais. Agora, em casa. Em casa que Com os seu nossos irmão. pais, nossos irmãos sabem que crente tipo que são. de crente que Perfeito. somos. É isso aí. É isso aí que nós precisamos nos alertar. A Tainara falou, nós precisamos, o alerta tem que ser ligado. Nós precisamos nos atentar a isso, porque é legal ser Daniel, ser como Daniel, mas e passar pelas provas que Daniel passou. Pelo que o Daniel passou. E aí? Então, assim, cada um tem a sua prova. Vamos vencer em nome de Jesus junto, jovem. Se levanta, se posicione nesse dia. Nós precisamos ligar o nosso alerta. Deus está aqui, ó, de braços abertos, mas cada dia mais eu piso um pouquinho fora, Camille, porque eu levo para aquele lado que não tem nada a ver. Pensa você ir num rodízio e comer tomate e berinjela, Tainara. Gente, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Fomos num rodízio esses dias, né? Rodízio de tudo. Tinha uma pessoa muito bela do meu lado e eu falei com essa pessoa, fulana, eu queria ser como você, sabe? Você tem um corpo legal, você é saudável e tudo mais. Ela, menina, nada a ver, não sou assim não. Todo mundo já entendeu quem é, né? E aí, tá bom, aí começou a servir as comidas e tal. Aí eu enchi meu prato, hambúrguer, churrasquinho, Pizza. batata, pizza, macarrão, sushi. E ela foi lá e pegou berinjela e tomate cereja pra comer. São escolhas. Escolha. Aí eu olhei pra ela depois, eu fiquei assim... Ai, entendi. Já entendi agora! E até a alimentação nós temos que tomar cuidado, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Verdade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu vejo muitos jovens sedentários, jovens que não fazem uma atividade. E eu não estou dizendo uma atividade... Lucas, põe na câmera do meio para os jovens verem a cara De cada um. Bloqueei na câmera, sei meia hora que chega. Meio.
Gente, tem Gente, é sedentário mesmo. Já entendi, ele comeu hambúrguer e bateu. Você vê uma coisa, a gente não tinha falado nada disso, né? Que são Mas já sobre tá as bom, né? escolhas, né? Você escolhe comer coisa Isso boa, aí. você fica saudável. Vai. Então, vamos lá. Já acabou? São escolhas. Nós precisamos escolher coisas saudáveis. Por quê? É bom comer batata frita, pizza? É ótimo! Mas eu posso comer isso todo dia? Não posso. Agora, um alimento que eu preciso todos os dias, porque vai ser saudável para minha mente, para o meu corpo, para o meu espírito, é a Bíblia. É o nosso alimento, é o nosso diário devocional. Nós precisamos estar aqui, ó, ligadinhos com a Bíblia. Nós precisamos estar ligadinhos com Deus. Nós precisamos fazer a diferença com o nosso devocional em dia. Porque o meu devocional em dia, ele fala muita coisa, não só de um pacto de ler o devocional. O meu devocional em dia fala muita coisa sobre mim. Fala muita coisa de ser Daniel, de fazer a diferença nessa terra. Jovem, venha junto nesse trimestre. Vamos ser como Daniel. Vamos ter histórias para contar, para que contem da gente, não a gente, né, ter a nossa história, mas para que contem da gente. O nosso legado, qual é o nosso legado? Se porventura existe alguém que pensa assim, mas essa aula nem é relevante para mim, né? Não existe nada novo debaixo do sol. Tudo aquilo que Daniel passou na época dele, nós também passamos hoje. E a palavra de Deus diz que toda a escritura, ela é completamente poderosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir. A escritura, ela é perfeita. E Deus deixou a história de Daniel aqui pensando em cada um de nós que estaríamos hoje estudando essa lição. Então a gente tem um questionamento para fazer. Será que o estudo de Daniel é importante para os tempos atuais? Aconteceu lá na Babilônia, lá longe, ó. Será? Olá, jovens. Vocês têm o privilégio de estudar um dos moços mais fiéis das Escrituras, que foi Daniel, que viveu no ambiente babilônico, no centro da cultura do mundo da época, e ele conseguiu ser fiel a Deus, não se deixou perverter pelos costumes nem pelas atrações e seduções do mundo. Ele se manteve fiel a Deus em um curso, vamos dizer assim, universitário, no centro da cultura e da economia do mundo. Isso mostra que os jovens de hoje podem ser fiéis em seus cursos universitários e não desonrar a Deus, passar por lá, testemunhar, influenciar e não ser influenciado. E mesmo que sejam perseguidos, como foi Daniel, jogado na cova dos leões, eles possam ser fiéis em seus cursos universitários e viver uma vida que agrada a Deus e ainda testemunhar do poder e da grandeza de Deus. Que vocês possam aprender muito desse moço que tem muito a nos ensinar. Deus abençoe. Como a Tainara falou, né? A história de Daniel pode ser a nossa história também. O período do profeta foi um dos mais turbulentos. Ele viveu em um mundo cujas características se repetem hoje. Um mundo frágil, cheio de incerteza. A trajetória de Daniel vai nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins, além de esperança numa época de desespero. E se você olhar, Alice, é o que nós estamos vivendo hoje. Pensa, não é assim? O que nós estamos vivendo hoje? Quantas pessoas sem esperança? Verdade. Quantas pessoas ansiosas com o amanhã? Isso aí, ansiedade batendo na porta. Jovens depressivos. Uai, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Para a ansiedade tomar conta do coração. Ansiedade porque ainda não chegou a hora de casar? Ansiedade porque a corte ainda não... Você tá orando e a corte não chega? Uai, que ansiedade é essa? Nós, em nome de Jesus, toda ansiedade seja jogada por terra sobre a nossa juventude. Brasil seja livre dessa ansiedade, em nome de Jesus. Nossos jovens fortes, valentes, guerreiros de Jesus, em nome de Jesus. A gente está vivendo num mundo transformado, né? Um mundo que ele é muito frágil e cheio de incertezas, principalmente após a pandemia. A gente está vivendo num mundo pós-pandemia que as pessoas são muito ansiosas. Muito ansiosas. Instáveis. Instáveis, exatamente.
a gente está vivendo num mundo em constante transição de liderança, de poder, transição de tudo. A gente está vivendo num mundo de conflitos e violência, nem preciso falar, e um mundo hostil aos valores judaicos cristãos. Mas qual a nossa esperança? É o mundo? Não. Não é o mundo. Então, o que isso pode perturbar a minha mente? Em nada, jovem. Porque Daniel viveu isso. Saiu o governo, entrou, foram cativos. E aí? E nós? Mas a fé dele estava firmada em Deus. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo Jesus. É a nossa única esperança. Por isso, meu jovem, vamos caminhar. Porque a nossa esperança está lá na cruz. Quer dizer, já saiu da cruz, né? Mas é a cruz. Ressuscitou. Glória a Deus. É a cruz. Nós precisamos focar lá e parar de olhar para os homens, parar de olhar para as pessoas, porque nós somos falhos. Agora, Jesus não. E nós precisamos entender isso. Quando a gente tiver essa convicção de evangelho, que a nossa certeza está em Jesus, tudo vai ser mais fácil. A ansiedade vai embora. Tudo. Nós tanto falamos, né, de que Deus é o Deus provedor, o Deus que cuida, a gente prega sobre isso e fala para as pessoas, mas quando chega o nosso momento de experimentar a provisão dele, a gente duvida no coração. Exatamente. A gente não vive o que prega. É a nossa geração. A nossa geração não vive o que prega. E é exatamente isso que Daniel, ele propõe, né? A fidelidade, a devoção pública. Você viver aquilo que você acredita. Exatamente. Não só quando você está num ambiente onde isso é propício, Sim. que era Jerusalém, onde todo o meu povo serve a Deus, eu sirvo a Deus também. Mas ele mantém a sua fidelidade a Deus num ambiente que é hostil aos valores Perfeito. dele, que é na Babilônia. E esse é o nosso chamado, permanecer firmes em Cristo Jesus, mesmo quando nós não estamos no ambiente eclesiástico. Sim. Perfeito. Quando estamos no dia a dia. Que é desafiador. É verdade. Glória a Deus por essa aula. Foi Acabou gostosa, rápido. né? Eu falei que ia ser forte. Muito rápido Voou. Jovem, vamos juntos caminhar. Vamos aí fazer história. Vamos deixar os seus filhos contarem a sua história. Olha que lindo. Já profetiza o casamento. Né, Isso aí. Cristina? É deixar legado. O que os nossos filhos... Mas nem casei ainda, Cris. Eu tô profetizando sobre sua vida. Profético. Estende a mão aí e recebe. Cadê as meninas aqui para receber? Recebe aí em nome de Jesus. Livre, espontânea Vamos- vontade. Mas nós estamos num momento muito gostoso da oferta. E ó, e tem coisa boa. Você que aí ó, ainda não conhece a nossa igreja, vai mostrar aí as fotos da nossa igreja aí agora. Tá mostrando aí esse espaço. Nós aqui fazemos parte dos 1000 Valentes. Todas nós aqui, vocês já fazem parte dos 1000 Valentes? Em nome de Jesus, todo mundo aqui firme e forte? Sim. Já tô aqui ó, pra ofertar. Isso, Bora. vamos ofertar. Aproveita, faça parte desses 1000 Valentes. Nós queremos comprar esse espaço que está passando aí embaixo para você. Nós temos os nossos meios aí, Pix, PicPay, conta bancária. Você pode vir à nossa igreja. Também tá trazendo a sua oferta, será uma benção. Então aproveita, jovem, seja ofertante na casa do Senhor. Bora ofertar. Nas mãos do teu Senhor tu serás, amada Jerusalém, menina dos olhos do Senhor. Ele não te esqueceu, pois ele prometeu. E se ele prometeu, ele irá cumprir.
E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro quiz do trimestre. E é claro que, óbvio que eu iria fazer, porque não é novidade que eu apareço em todos os quiz, né? Ô, glória. Mas, tirando agora as brincadeiras, vamos para a nossa primeira pergunta. Vem comigo. Primeira pergunta. Por que o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento? Alternativa A. Porque registra as mensagens proféticas que o Senhor revelou a Daniel. Alternativa B. Porque retrata o quadro de como será a volta de Jesus Cristo. Alternativa C. Pois demonstra qual será a condenação final dos ímpios. Ou alternativa D. Nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a letra A, porque registra as mensagens proféticas que o Senhor revelou a Daniel. Ô, glória! Segunda pergunta. Quem entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor? Alternativa A. Ele mesmo se entregou aos babilônicos com medo da morte. Alternativa B. O próprio povo de Judá o entregou a Nabucodonosor. Alternativa C. O Senhor Deus entregou ele. Ou alternativa D. Ninguém, simplesmente os babilônicos foram lá e o capturaram. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, se você respondeu a alternativa C, o Senhor Deus entregou ele, parabéns porque você acertou. É a resposta correta. Terceira pergunta. O que Daniel enfrentou ao longo de sua vida? Alternativa A. Enfrentou violências, perseguições e ameaças de morte. Alternativa B. Enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas. Alternativa C. Enfrentou desprezo de todos, envenenamentos e traições. Ou alternativa D. Todas as alternativas anteriores. Vamos lá? Responde aí no chat porque tempo na tela. E acabou o nosso tempo e espero que tenha respondido no chat e lotado com a letra B, porque é a resposta certa. Enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas. Quarta e última pergunta. O que o testemunho de Daniel nos mostra? Alternativa A. Que não podemos nos submeter a ambientes diferentes para não ser contaminado por ele. Alternativa B, que sua fé em Deus não está afirmada ao ponto de não ser influenciado. Alternativa C, que a sua convicção não estava confinada a um ambiente privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar a uma confissão pública da fé. Ou alternativa D, que é melhor mudar de convicção do que ser morto por ela em vão. Vamos lá, última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa dessa última pergunta, se você responder a alternativa A, que não podemos nos submeter a ambientes diferentes para não ser contaminado por ele, eu sinto muito porque você infelizmente errou, porque a resposta certa é a letra C, que a sua convicção não estava confinada a um ambiente privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar uma confissão pública da fé. E esse foi o nosso quiz, meus caros jovens. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. Esse foi o nosso quiz. Fiquem na paz e tchau! Glória a Deus, muito bom ter você aqui conosco, você que nos visita, seja muito bem-vinda em nosso meio. Aproveita aí, já compartilha esse vídeo. Começa a seguir a igreja, você que nos visita, seja muito bem-vinda em nosso meio, fique à vontade aqui. Nós temos aulas para todas as idades, então você que está aqui como visitante e quer dar uma olhadinha, vá no canal da igreja, Marcas do Evangelho, começa a seguir a gente também e para ver os outros vídeos que nós temos também, tanto de EBD como dos cultos. E bora vir para o culto também. Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos despedir então? Alice, você ora aí? Amém. Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, quero te agradecer por esse momento que tivemos aqui, aprendendo mais de Ti e mais do que o Senhor tem a falar no nosso coração, Pai. Que sejamos fiéis, assim como Daniel foi, Senhor, e que não neguemos nossa fé.
No nome de Jesus, Pai, que permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até semana que vem, hein?